E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos gravando mais uma videoaula hoje sobre programação Delphi, tá? Só queria lembrar vocês, para quem não me conhece, eu Jason Thiago Dolar, tenho um canal no YouTube, onde eu posto as minhas videoaulas, programação Delphi, sobre nota fiscal eletrônica, postei algumas aulas sobre Pascal, posto algumas dicas também do pessoal aí que acaba me perguntando sobre alguma coisa sobre computador, enfim. Vamos lá. Quem ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Se você gostar desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, tá? Seguinte, levei um tempinho para retomar a gravação das videoaulas de programação em Delphi. Andei dando uma olhada nas últimas aulas que eu gravei. E hoje a ideia é o seguinte, eu já passei para vocês como que funciona a parte de criação de menus, criação das telas de tela de consulta, incluir, editar, excluir, né, salvar aqui o país, enfim. Mas para que tudo isso funcione corretamente e fique registrado em algum lugar, na base de dados, no caso, nós precisamos criar a nossa base de dados, né? Então, eu já postei um vídeo sobre o programinha que eu vou utilizar aqui para a gente criar a nossa base de dados, tá? Eu vou... Na verdade, já temos uma... Deixa eu verificar aqui. Já temos uma base criada. Aula 1. Vou pegar aqui. Tem uma base aqui, mas não é... Vou pegar esse aqui. Aula do Expert. Não. Aula do Expert Register também não. Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos criar uma base zero aqui. Vamos lá. Então esse programinha aqui é o IB Expert, tá? Vocês podem encontrar aí na internet para baixar, sem problemas. É uma ferramenta muito interessante para a criação de base de dados, criação, manutenção, alteração, enfim. Você pode fazer tudo aqui com base de dados. Pode fazer backup, pode inserir dados, pode remover dados, pode criar mais tabelas, remover tabelas, criar generators, enfim. A gente vai aprendendo conforme vai o andamento das aulas, tá? Então, para a gente criar uma nova base, o que nós precisamos fazer? Clicar aqui em Database, Create Database. Eu sempre trabalho como Server Remote, tá? O Server Name, Localhost, como está local, vai ficar Localhost. Se a base estivesse salva em um servidor, ou na internet, em algum lugar, na própria rede, aí teria que colocar o IP do servidor. Isso a gente vai ver lá para frente, tá? Não se preocupem, o importante aqui é funcionar local, certo? TCP/IP, o protocolo sempre coloca TCP/IP. Database. Aqui nós precisamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui curso Delphi básico. Vou pegar aqui a aula 1, que foi onde eu comecei o projeto. Aqui eu vou salvar, já tem até um banco aqui. Vou verificar esse banco aqui, mas vamos colocar aqui, por exemplo, base, vou colocar base, BD, banco de dados, .fdb, tá pessoal? Sempre com extensão FDB se você for trabalhar com Firebird. Se você não sabe instalar o Firebird, já gravei um vídeo aula explicando certinho, passo a passo, como instalar, tá? Então é só procurar no nosso canal que você vai encontrar, beleza? Então, bd.fdb, tá? Então aqui ele já traz o caminho, certo? De onde vai ficar salva a nossa base. Esse daqui é uma DLL do Firebird, tá? Ele traz por padrão GDS32.dll, você não precisa alterar nada, certo? Username e password é o padrão, tá, pessoal? É sysdba e a senha é master key. Tá? Essa é a senha padrão do Firebird. Então, se você editar master key, vou editar aqui em cima para vocês verem como que é. Master key, tá? E sysdba já dá para aparecer aqui. Page size
deixo o padrão, que é 16384. Não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? Até porque alguns detalhes aqui eu não vou saber explicar. Simplesmente fiz assim, tá? Char7, trabalhamos com Windows 52, que você pode salvar assentos. Apesar de que a gente nós não vamos salvar dados com acento, tá? Mas se você precisar salvar, você já vai ter a base para salvar com acentos. Então, beleza, SQL Dialect é sempre o 3, tá? E dou um OK aqui. Password. Aqui eu digitei errado, deixa eu digitar novo. Master Key. Eita, uma coisa errada, só se eu tô com caps lock, isso, Master Key. Aqui ele aparece em caixa alta, mas na verdade não é, tudo minúsculo, tá? Beleza, depois que eu criei a minha base de dados, agora eu preciso registrar ela aqui no IBExpert, tá? Nossa base de dados já está criada. Se você for ver lá na pasta, vídeo aulas, curso Delphi básico, aula 1, bd.fdb, já está criado aqui no nosso banco, tá? Agora nós precisamos registrar essa base de dados no IBExpert para a gente começar a trabalhar com ele, tá? Então aqui Server Version, a versão do meu Firebird é 2.0. Se você não sabe, você vem em painel de controle. Voltamos, pessoal. Passa avião meia hora aqui, então dá uma barulheira, é capaz de vocês não conseguirem ouvir nada aí. Então voltando, clicando no painel de controle, vocês vão encontrar o Firebird. Ele está aqui, ó. Firebird Server Manager 32. Isso se você já instalou ele no seu computador. Aqui no caso eu tenho o Firebird 2.5, tá? Eu até me enganei aqui na hora de selecionar, então não é o 2.0, é o 2.5, beleza? Database Alias, aqui você vai colocar um nome que você queira que apareça aqui para você identificar melhor ele. Então, vou colocar aqui BD aula YouTube. Beleza, vamos lá. Tá, lembrando que esse aqui não é o nome do arquivo, tá, pessoal? O nome do arquivo é o bd.fdb. Aqui é só um nome para você identificar as bases de dados. Você pode ter várias bases de dados, como você pode estar vendo aqui. Pode ter várias bases de dados registradas no IBExpert, tá? Então aqui, esse nome aqui é só para representar, para identificar a tua base de dados, beleza? Então aqui ele já trouxe para nós sysdbi, master key, você não precisa digitar novamente. Role, você não precisa colocar nada. Char7 ele já pegou o 1252. Ele trouxe a nossa library aqui de novo, tá? Não precisa colocar de novo. Always capitalize database objects name. Na verdade, isso aqui eu não sei para que serve, eu sempre deixo marcado. Aqui eu deixo como default char7 e dou um register, tá? Feito isso, ele já registrou a base de dados. Se eu der 2 cliques, ele vai abrir a nossa base de dados, tá? Como vocês podem ver, não temos tabelas, não temos views, procedures, triggers, generators, enfim, tá tudo em branco a nossa base de dados, tá? Esses aqui são alguns índices que ele cria automaticamente. Aqui a gente não mexe, tá? Por enquanto eu nunca mexi. Talvez tenha alguma funcionalidade a mais se você criar mais coisas ali, mas por enquanto eu não tenho esse conhecimento, tá? Então vou passar o que eu conheço para vocês, não vou passar o que eu desconheço, tá? Porque às vezes eu posso estar passando alguma informação errada para vocês, certo? Então vamos lá. Nós precisamos criar as tabelas. Tem 2 caminhos para a criação de tabela, tá? Eu prefiro ir na unha, digitar tudo, create table, tudo mais, VSQL e criar as nossas tabelas, tá? Tem um outro modo, se você preferir, clicar com o botão direito em cima de Tables, New Table, e aqui você ir identificando os seus campos. Por exemplo, ID, país, ele é do tipo Q, inteiro, e como ele vai ser uma chave, eu vou deixar como not null. Ele não pode ser nulo, tem que ter pelo menos um valor, tá? Feito isso, se eu pressionar para baixo, vai abrir um novo espaço para digitar, para criar um novo campo. Então aqui eu vou colocar país,
que seria a descrição do país. O tipo é varchar, tá? Para registrar um string, beleza? O tamanho desse string, desse varchar que pode ser registrado, vou colocar no máximo 100, beleza? Então aqui nós já temos o ID país e o país. Eu vou colocar ainda aqui, ou vamos deixar só aqui, deixa eu ver se eu... Aqui, gente, então pessoal, na maioria das vezes, a classe, ela é um espelho da tabela no banco de dados, tá? Na maioria das vezes, isso não quer dizer que segue a regra, tá? Segue a risco que a nossa classe é um espelho da tabela. Isso pode variar, tá? Às vezes a tabela tem mais campos do que a classe, ou a classe tem mais campos do que a nossa tabela, tá? Então nem sempre segue essa regra, tá? Mas nesse caso específico, as nossas tabelas, elas vão ser um espelho das nossas classes, tá? Tudo que tiver nas classes tem nas tabelas, fechou? Então, eu vou comitar aqui, compile. Tá. Esqueci um passo aqui, pessoal. Aqui no New Table, você precisa informar o nome da sua tabela. Então, aqui eu vou colocar país, que é o nome da nossa tabela. Vou comitar. Beleza. Olha só, já apareceu uma tabela nova aqui para nós. Se eu clicar 2 vezes, vai aparecer aqui os nossos campos. Você também tem a opção de verificar quais são os registros que tem dentro da tabela. Aqui nesse caso nós não temos nenhum registro. Se você quiser inserir um registro aqui, simplesmente você coloca o ID, não pode ser repetido, claro. E aqui você coloca, por exemplo, a descrição. Então, e pressiona aqui no Commit Transaction, comitou. Beleza, se eu fechar essa tabela e voltar novamente, e vir aqui em data, nós temos o Brasil registrado ali. Eu não quero mais ter o Brasil registrado. Seleciono ele, clico aqui em Delete. E preciso dar o commit. Se não der o commit, ele não vai remover. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Já criamos a primeira tabela. Agora nós precisamos identificar que o ID país ele é uma chave primária. Tá? Chave primária quer dizer que ela é única. Não existe uma repetida. Beleza? Todas as tabelas têm que ter uma chave primária. A chave primária ela pode ser composta de um ou vários campos. Tá? Não tem... Essa é a regra, tá? Uma tabela sempre deve ter uma chave primária, e essa chave primária pode ter um ou vários campos, beleza? Se você for criar uma chave primária de um campo que não está marcado como not null, ele não vai liberar. Por quê? Porque a chave primária ela não deve ser nula. Tem que ter algum registro, algum dado quando você for inserir no banco de dados, tá? Então, para criar uma chave primária na nossa tabela, nós vamos aqui em Constraints, tá? Aí temos Primary Key, Foreign Key, Checks e Unix. Eu só utilizo essas duas opções aqui, Primary Key e Foreign Keys, tá? Então, eu vou apresentar essas duas partes aqui para vocês. Primary Key, vamos lá. Botão direito aqui na parte branca da tela, tá? New Primary Key, ou pressione Insert, que ele vai abrir um novo campo para você digitar. Então, PK país, aqui é o nome da nossa constraint, da nossa chave primária. Eu vou deixar o padrão. ID país, aqui ele pergunta qual é o campo on field que vai ser a nossa chave primária. Como eu setei somente o ID país como chave primária, então eu só vou jogar ele como chave primária aqui logo ao lado. Então, eu seleciono o ID país, clico na flechinha aqui na verdinha, né, para ele vir para o lado direito aqui, beleza? Feito isso, eu simplesmente comito e fechou. Comitado, aqui já vai aparecer uma chavezinha como primary key, tá? Fechou, criamos a nossa tabela, simples assim, muito fácil, tá, pessoal? Eu vou criar as outras tabelas aqui, estado e cidade, só para demonstrar para vocês como que cria via SQL e também como que se cria uma chave estrangeira, tá? Então vamos lá, a foreign key, a famosa foreign key. Tá, para criar via SQL eu preciso fazer o quê? Clicar aqui em Tools, Script Executive. Tá? Nesse Script Executive eu vou digitar alguns comandos para a criação da nossa tabela. Eu vou criar a tabela então estado. Tá?
Então eu digito create table estado, tá? Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Dentro dos parênteses eu vou declarar os meus fields, os meus campos, tá? Então id estado varchar de 100, id estado é inteiro, integer, vírgula, estado do tipo varchar de 100 e que mais que nós temos no estado? Vamos lá, vamos abrir a nossa tabela estado. Nós temos o código do estado, a descrição, o F e nós temos um país. Tá? Então aqui, ID do estado, UF, varchar de 2, tá? Nunca vai ser mais, então vou limitar a 2. E nós temos que mais? E um país. Então aqui é ID país, tipo integer. Tá? Só que lembrando, pessoal, como o ID estado vai ser uma chave primária, eu tenho que identificar que ela deve ser not null. Então aqui eu coloco integer not null. Tá? O estado não vai ser not null, nem o F. O ID do país tem que ser not null também. Por quê? Porque um estado tem um país. Então ele é obrigatório ter o ID do país. Beleza? Feito isso, pessoal, eu vou digitar aqui, eu vou declarar agora as minhas chaves primárias e chaves estrangeiras. Aqui nós temos a nossa tabela, ela vai montando conforme você vai digitando aqui do lado. Então eu digito constraint, que nada mais é do que o nosso, a nossa aba que nós clicamos aqui, constraint, pk underline estado. Entre os parênteses eu preciso determinar qual que é a minha chave primária e fechou. Aqui nós declaramos nossa chave primária. Agora precisamos declarar a nossa chave estrangeira, tá? Do país, tá? ID país. O que eu fiz aqui? Criei uma constraint do nome pk estado, tá? Aqui eu tenho que colocar ainda primary key, acabei esquecendo. E aqui eu tenho que colocar foreign key. Foreign key. Tá? Então aqui a primary key eu preciso determinar qual que é a minha chave primária. Beleza? Então o nome da minha chave primária, da minha constraint é pk underline estado e determinado como primary key, e o nome do nosso campo é o id estado. Nada mais é do que a nossa chave primária. Beleza? Agora aqui embaixo, na próxima constraint, é uma FK. Então, FK significa foreign key, ou chave estrangeira em português. Tá? FK underline estado país. Aqui vocês podem colocar qualquer nome, tá, pessoal? Eu procuro manter um padrão. Sempre quando é chave primária, primary key é PK. Sempre quando é chave estrangeira é FK de foreign key. Beleza? Coloco o nome da tabela e o nome da tabela que ela vai referenciar, que é a tabela país. Tá? Então aqui, isso daqui é padrão, você tem que colocar, tá? Foreign key, padrão do banco de dados. Qual que é o campo que está referenciando a chave estrangeira, tá? E da onde referências país e de país. Tá? Então você precisa identificar que esse campo aqui, ele é um foreign key, é uma chave estrangeira. Tá? Só que da onde que ela está vindo? Você precisa informar referências, a tabela da onde está vindo esse campo, tá? E qual que é o campo correspondente a essa chave estrangeira, tá? Que nada mais é que o ID país. Feito isso, pessoal, eu vou pressionar Run Script ou F9, tá? Ele vai rodar esse script e criar essa tabela. Tá? Script executado com sucesso, tá? Ele forma que demorou 31 milissegundos ali para processar. Feito isso, pessoal, eu posso fechar nosso script executivo e está aqui a nossa tabela estado. Tá? Nada de diferente com a nossa tabela anterior. Tá? Quer dizer, a única coisa diferente é que agora a tabela estado possui uma chave estrangeira. Tá? Vocês verificarem aqui,
O ID estado ele está como not null, tá? E ele é uma primary key, tá aqui a chavezinha. O estado é varchar de 100, o F é varchar de 2 e o ID país é um inteiro, tá? E é uma foreign key not null, tá? E está marcada aqui com uma chavezinha no FK, tá? Se você acessar constraint aqui, você vai ver que no primary key nós temos o PK estado e ID estado. E no foreign key nós temos FK estado país, um field ID país, na tabela país, que referencia o ID país lá da tabela país, beleza? Então, é bem simples, pessoal, criar as tabelas. Agora eu vou criar uma tabela aqui para mostrar para vocês como que cria uma chave estrangeira através deste método aqui. Então, não esquecer o nome da tabela, cidade. Aqui nós temos o ID cidade, inteiro, not null, beleza? Descendo aqui nós temos a cidade, varchar 100, 100, enter, seta para baixo. Vamos verificar os outros campos da nossa cidade. Então, o cidade, código, descrição e nós temos o estado, tá? Então aqui nós temos o ID, estado. Ele é inteiro, not null, porque ele vai ser uma chave estrangeira, tá? E fechou. Comitar, comitei. Então criamos a nossa tabela cidade. Por enquanto não foi definido primary key e nem foreign key. Então vamos lá. Só um momento que eu vou por carregar o note. Voltando então, pessoal. Vamos criar então a chave primária e a chave estrangeira da nossa tabela cidade. Vamos aqui em constraint, botão direito, new primary key, o nome da nossa constraint, pk cidade, tá? Um field, qual que é o campo que é a chave primária? É o ID cidade. Eu posso dar 2 cliques em cima dela ou simplesmente clicar na setinha verde, tá? Então, feito, criado a nossa chave primária, agora vamos criar a nossa chave estrangeira, tá? Como eu mantenho o padrão, então é FK cidade, estado, beleza? Ou você pode colocar também um underline aqui, estado, beleza? Um field, qual que é o campo da nossa chave estrangeira? ID estado. Qual que é a tabela que vai referenciar? Tá? É o estado. E qual que é o campo? Ele já puxou automaticamente porque é o mesmo nome. Então, ID estado. Tá? Beleza? Clicar no rainho, ele vai comitar para nós e vai criar a chave primária estrangeira. Então, aqui nós temos os fields, primary key e foreign key. Primary key é a ID cidade e foreign key é o ID estado. Tá? E nós temos a descrição aqui da cidade. Feito isso, pessoal, nós temos as nossas tabelas no banco de dados criado. Não é complicado, é muito fácil de se fazer. Só seguindo aqui os passos, você consegue montar um banco de dados bem grande aí, bem completo, tá? Uma coisa ainda que eu não criei, não mostrei para vocês ainda, é como que cria um generator e uma trigger, tá? Talvez muitos de vocês não conhecem, nunca ouviram falar em triggers e generators, tá? Mas eu vou explicar para vocês qual que é a funcionalidade de cada um, certo? Aqui no nosso banco de dados nós não temos nenhuma trigger e nenhum generator, tá? Então, precisamos criar uma trigger e um generator para cada chave primária de cada tabela que nós temos aqui no nosso banco de dados, tá? Só irá existir um generator e uma trigger, tá? Quando o ID do país, o ID do estado e o ID da cidade for autoincremento, tá? Ou seja, vai começar do 1 e vai seguir, vai sempre somando mais um, o próximo registro mais um, mais um, mais um, então vai salvar o país, primeiro país com código 1, ID país 1, depois ele vai salvar com o ID2 e assim por diante, tá? Então, para que isso seja feito automaticamente pelo banco, nós precisamos criar uma trigger e um generator, tá? Generator, ele registra os IDs. Então, você vai criar o generator, ele vai registrar o ID atual do último registro que foi salvo no banco de dados,
tá, de cada tabela. E o trigger ele vai fazer como se fosse uma procedure, tá, um método que você cria no banco de dados que ele identifica quando vai registrar um novo país, uma nova cidade, um novo estado, ele identifica que é necessário gerar uma nova chave, tá, um novo ID. Ele busca no generator da cidade, por exemplo, você está inserindo uma cidade, ele identifica que você precisa de um ID cidade e você está salvando uma cidade nova. Então, o trigger pega e busca no generator da cidade qual que é o último ID que foi gerado, tá? O ID que foi gerado, e acrescenta mais um e salva a nova cidade. E assim por diante com o estado e país ou outras tabelas que você tiver. Então, para a gente criar a trigger e o generator do país, muito simples. Você pode acessar a tabela do país, por exemplo, clicando 2 vezes em cima dela. No campo ID país, você clica 2 vezes em cima, tá? Vai aparecer os dados do field do campo ID país, tá? A tabela é país, o nome do field do campo é ID país, tá? O domínio é um inteiro, beleza? E aqui nós temos o autoincremento, tá? Nessa abinha do autoincremento vai ter o generator, a trigger e a procedure para você criar. Ele cria automaticamente para você. Então, se você clicar aqui em generator, create generator, ele vai pedir o nome do seu generator, gen, país, id, e qual que é o valor inicial do seu generator. Aqui no caso vai começar com 0, tá? Porque o primeiro item que ele registrar no banco vai ser 1, porque ele pega 0 mais 1 e registra 1, beleza? Sempre o próximo, tá? Logo em seguida nós temos que criar a trigger. Se você criar generator, o banco ele não vai incrementar esse generator para você e não vai conseguir salvar um país, tá, com os dados do generator. Então você precisa da trigger. Temos aqui na trigger, create trigger. Ele já vai dar todo o comando aqui para você criar a trigger automaticamente. Ele vai ligar aqui com o generator que foi criado anteriormente, tá? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma trigger com o nome de país BI, ou BI, tá? Se vocês preferirem, for país, para a tabela país, tá? Então vai criar uma tabela, uma trigger com o nome país underline BI para a tabela país, tá? Ele só vai ativar essa trigger quando for um insert, quando você está inserindo dados no banco de dados, e quando o ID do país, tá, for 0. Então, se você mandar para o banco de dados um país para salvar e mandar com ID 0, ele automaticamente vai identificar isso, vai identificar que você está inserindo novo, ele vai pedir, ó, ele vai verificar se o ID do país está nulo, tá, ou seja, não foi enviado nada para o banco de dados, então ele vai pegar o país e vai pegar o generator que está salvo lá no generator dele e vai jogar para o ID do país, tá? Então, isso aqui ele faz tudo automático, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. Então, clica em OK, commit, já criou o nosso generator. Se você verificar aqui, nós temos a nossa trigger, tá? Se você verificar, fechando aqui a tabelinha, nós temos o trigger país DI e o gen país ID. Se eu clicar 2 vezes no generator aqui do país, nós vemos que o valor inicial está com 0, que é o que foi solicitado quando nós criamos o generator. Agora, se você setar um valor aqui e comitar, ele vai começar a partir de 2. Tá? Você pode começar aqui a partir de qualquer valor. Tá? Então, vou deixar 0, que é o padrão. País BI a gente não mexe, deixa como está. Beleza? Então, isso eu vou fazer para o estado e vou fazer para a cidade. Então, vou vir aqui na tabela estado, tá 2 vezes no estado, auto-incremento, create generator e create trigger. Ok. Commit. Beleza. Agora eu vou para a cidade.
ID cidade, auto-implement, create generator, trigger e OK. Commit, fechou. Então nós criamos as triggers para cidade, estado e país e os generators para cidade, estado e país. Tá? Vamos ver. Já deu 30 minutos de aula. Eu acredito que seja o suficiente por hoje. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como fazer a conexão do Delphi com esse banco de dados, tá? E também, se der tempo, eu já vou passar na próxima aula como fazer para inserir dados na tabela e recuperar esses dados para a alteração, para a consulta, enfim, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, clicar no joinha, tá? Se vocês ainda não estão inscritos no canal, clique em inscreva-se aqui embaixo, tá? Para vocês receberem informações do canal quando tiver atualizações, quando tiver novos vídeos, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso grupo no Facebook, só procurar lá no Facebook Por Dentro da Informática, você vai encontrar o nosso grupo. Também tem a página no Facebook Por Dentro da Informática também, você pode estar se inscrevendo lá e pode estar postando as suas dúvidas, sugestões, tá? Ou reclamações se tiver também lá, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.